Esse é um Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o caso do ataque russo contra a Polônia. Sim, você ouviu certo, a Rússia atacou a Polônia ontem com vários drones, 2 dúzias de drones, dos quais pelo menos 7 foram recuperados os destroços em vários pontos da Polônia, inclusive com casas destruídas e prejuízo material. Felizmente não houve vítimas, nem feridos, nem vítimas fatais, mas isso representa um escalonamento realmente muito grande, ainda mais se você considerar que a Rússia e Belarus marcaram exercícios militares para a fronteira com a Polônia a partir do dia 12 de setembro agora, isso, daqui a 2 dias. Existe um receio muito grande que esse ataque com drones feito pela Rússia contra a Polônia tenha sido justamente um teste para uma ação muito maior que poderia acontecer nos próximos dias, né? A Polônia convocou o artigo 4º da OTAN, o artigo de autodefesa da OTAN, não é ainda o artigo para entrar em guerra com a Rússia, mas é o artigo para conversar com os coleguinhas e ver o que vai fazer diante da merda que aconteceu. Como diz aqui a manchete da Veja, o pessoal diz que é o maior risco de conflito desde a Segunda Guerra Mundial, depois dessa invasão de drones russos, né? Estava na cara que ia acontecer, como eu falei para vocês, esse receio todo da Europa e dos Estados Unidos em armar a Ucrânia e acabar com essa guerra de uma vez, acabou levando a Rússia a se animar e atingir a Polônia. A gente está realmente numa situação bastante complicada esses dias. Você teve Israel atingindo o Hamas lá em Doha, destruindo prédios em Doha, o que é uma atitude que levanta alguns questionamentos do ponto de vista diplomático. Agora a Rússia abertamente atacando a Polônia. A situação pode complicar muito e muito em breve, e como eu já falei para vocês aqui pro Brasil, o meu risco é que a gente está do lado errado dessa brincadeira com o governo do pinguço corrupto. Essa notícia foi sugerida por eu de novo, Vozes da Minha Cabeça e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu já fiz um vídeo bastante completo sobre isso, em muito detalhe, mas lá no canal Mundo e Revolução, no vídeo que eu falo sobre a Ucrânia. O problema é que eu vou avaliar aqui agora, eu vou falar um pouco sobre o assunto aqui também no Ancapsu, mas eu vou avaliar mais do ponto de vista da geopolítica, inclusive do posicionamento do Brasil nessa história, né? Então eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, do meu vídeo sobre a Ucrânia de hoje, em que eu falo em muitos detalhes sobre isso daqui, sobre esse ataque contra a Polônia e mais alguns ataques também que aconteceram dentro da Ucrânia, né? Então, de ontem para hoje, a Rússia fez um grande ataque contra a Ucrânia, dá para ver aqui vários pontos aqui que foram atacados, né? Aqui está a trajetória dos drones e mísseis, foram 485 drones russos lançados contra a Ucrânia, mas você pode ver aqui nesse mapa que alguns passaram para o lado de cá. Aqui é Polônia. E essa aqui é a imagem que o pessoal está colocando aqui, os vários mísseis que vieram da Rússia para a Ucrânia e ultrapassaram para a Polônia. Veja, não é a primeira vez que drones russos passam pela Polônia, mas das outras vezes, os drones passavam pequenas coisas aqui, ultrapassavam um pouquinho a fronteira polonesa, justamente para tentar desviadas dos sistemas de defesa antiaéreo ucranianos e entrar por outro lado, surpreender os sistemas de defesa antiaéreo ucranianos e coisa e tal. Então, assim, não é a primeira vez que isso acontece. O porém é que essa foi a primeira vez que foi um número considerável de drones e o objetivo era a Polônia mesmo, tá? E, ou seja, não foi um dronezinho ou outro como aconteceu, já aconteceu 1 ou 2 drones ultrapassarem a fronteira e depois voltarem, ou alguns